Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe. Você está no meu canal. E eu tenho uma palavra rápida, mas bem objetiva para os nossos corações sobre a volta de Jesus. Não tenha medo. Simplesmente tenha fé. Acredite naquele que fez a promessa. Eu queria ler com vocês, irmãos, Mateus capítulo 24, o texto que fala dos princípios das dores, a grande tribulação e a vinda do Filho do Homem. O texto nos fala aqui sobre o capítulo 24, versículo 32, que diz assim: Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Glória, Espírito Santo. O que eu queria falar para você é sobre a volta de Jesus. Algumas vertentes, algumas incógnitas no ponto de vista de quando será, que dia será essa volta tão iminente, a volta de Jesus. É bem verdade que Jesus voltará, né, na sua segunda vinda, e em todo olho verá, conforme descrito na carta do Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Mas o possível arrebatamento citado por Paulo na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, que fala-nos dos que morrerão em Cristo, serão arrebatados primeiros e depois nós os vivos, né? E também na primeira carta ainda de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 51 a 52, que fala de uma transformação de um corpo corruptível para um corpo incorruptível, né? Um corpo mortal para um imortal, né? Da incorruptibilidade, é isso que diz. Mas o texto nos fala de algo, em uma questão muito polêmica, muito debatida, do ponto de vista, porque nós não sabemos o dia. O próprio Jesus, quando ele veio aqui, ele disse que ele também não sabia, no seu Pai que está nos céus, né? Ou seja, Jesus, quando disse isso, era óbvio, ele estava dizendo porque ele foi esvaziado, como Deus se tornou homem, semelhante aos homens, né? Então ele teve que aprender a viver como homem, nascer como homem. Então houve uma ausência nesse momento, né? E hoje não, Jesus sabe que a hora, o momento, a qualquer momento, ele virá nas nuvens, um possível arrebatamento, buscar a igreja do Senhor. Mas eu quero ser breve, tá? Para você não ter medo, não parar de sonhar, não parar de projetar, não parar de estudar, não parar de fazer sua faculdade, seu doutorado, mestrado ou não. Você tem que continuar vivendo a sua vida, namorar, casar, ter filhos, ter famílias, ter sonhos, ter projeto, porque isso faz parte da nossa história. Nós não podemos olhar para o fim dos tempos e nos acovardarmos, entrar dentro de um buraco, dentro de uma casa, fechar as portas. Não, nós temos que continuar seguindo aos nossos propósitos, aquele que primeiro a vontade de Deus na nossa vida, e assim continuar a nossa trajetória. Deixa eu explicar para vocês aqui. São só suposições, tá? Porque nós também não saberíamos informar o dia, a hora precisamente da volta de Jesus, mas existem alguns números muito importantes que eu queria compartilhar com vocês. Ora, eu tenho aqui algumas vertentes, pelo menos 3 pontos de vista de quando seria a volta de Jesus, ou pelo menos a proximidade, não a data específica de dia, hora, porque nós não saberíamos, mas nós podemos olhar para a figueira como ele mesmo nos alertou no capítulo 24 de Mateus. Jesus fala para nós olharmos para a parábola da figueira, porque quando ela está tenra, brota, ela dá as folhas e dá os seus frutos, está próximo ao verão. Ele diz, igualmente, quando virdes isto, sabeis que está próximo às portas o tempo para ele vir buscar a sua igreja. Ora, vamos aos fatos. Mateus capítulo 21 fala-nos quando Jesus vai entrando em Jerusalém, era a última semana de Jesus como homem aqui na terra. Ele vai entrar na cidade santa antes do seu mártir, antes de morrer, ressuscitar e ir para o céu. E a Bíblia fala que ele entrou e olhou para uma figueira e viu que a figueira não tinha dado frutos. E ali Jesus falou, Jesus amaldiçoou e disse, nunca mais nasça fruto de ti. Porque ele só viu folhas,
não era tempo de dar o fruto, mas ele amaldiçoa, e o texto nos fala que depois ele volta no dia seguinte, e os discípulos se admiram porque a figueira ela ficou totalmente seca e morrendo, né? Então aqui há algo muito importante. Por quê? Porque a primeira vertente está aqui, né? 2 dias foram o tempo que aquela figueira ficou, era o tempo em que Israel ficou nesses 2 milênios, né? O primeiro milênio, 1000 anos, e agora o segundo milênio, e não teve como dar fruto, né? Só tinha folha, mas não tinha como produzir os frutos, a expectativa, o verão não chegava. Então aqui nós temos que entender do ponto de vista que está falando de um período em que Israel ficaria sem uma terra, sem ser uma nação reconhecida, sem ter um lugar. Os judeus passaram por tantas situações, perseguições, morte, holocausto, as questões políticas, as questões geográficas não davam as oportunidades para Israel. Mas o texto nos fala aqui sobre o ano de 1948, quando Israel volta à sua terra. Ela volta à sua terra, as Nações Unidas reconhecem isso, e é nesse período que Israel volta, e aqui temos a primeira vertente de quando realmente poderia ser a volta de Jesus. Olhando para esse ponto de vista, nós estamos no ano 2020 para 1948, dá-se 72 anos, ou seja, de 2020 hoje para 1948, nós temos então 72 anos. Então, olhando para o Salmo 90, no versículo de número 10, o Salmo 90, versículo número 10, ele nos dá algumas lições muito importantes que eu queria esclarecer com vocês aqui, conforme o escrito por um salmista, ainda que desconhecido, né? Mas o texto do Salmo 90, ele nos fala de uma autoria, né? De uma autoria do próprio Moisés, né? Então, um salmo que tem uma grande relevância no ponto de vista. Mas o versículo 10 diz assim: a duração da nossa vida é de 70 anos, e se algum pela sua robustez chega a 80 anos, o melhor dele é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Então, se nós formos olhar para esse ponto de vista, nós olhando para a figueira de 48, nós teríamos ainda 8 anos, porque já deu 70, o que passa de 70, ou seja, mais 10 anos, já são 72 anos, contando de 1948 para 2020, então nós teríamos ainda 8 anos para um possível arrebatamento da igreja. Essa é a primeira vertente, tá? Não é necessariamente que eu esteja correto, mas é uma pesquisa, é uma análise, e cabe-se responsabilidade naquilo que eu estou falando. Mas nós poderíamos sim ter um arrebatamento da igreja, porque já passaram-se os 70 anos da figueira e a sua robustez levaria para até os 80. Sendo assim, ainda nos restaria 8 anos, tá? Então essa é a primeira vertente que nós queríamos raciocinar e colocar dentro da sua interpretação também. A segunda vertente, irmão, ela é um pouco mais contundente, tá? Mas ela é muito importante. Alguns historiadores sugerem, os escatologistas também, em alguns pontos, também tem uma interpretação que deve ser relevante do ponto de vista. Por quê? Porque você sabe que em 1967 houve um dos maiores conflitos judeus-árabes, o judeu contra os árabes, se juntando algumas das nações dos árabes, Jordânia, a Síria, o Egito, veio uma grande proporção de inimigos. Foi uma guerra dos 6 dias, uma das batalhas mais acirradas do continente do Oriente Médio. E eles se ajuntaram contra Israel, e os fatos, né, que estão narrados, que se tem por ciência, por interpretação dos fatos, é que Israel era já um poder bélico, já tinha uma proporção, mas não tinha a probabilidade na expectativa de ter tamanho sucesso. E segundo alguns historiadores, a batalha se deu numa forma em que Israel se surpreende, porque ela vence essa batalha. Alguns rabinos, inclusive, dá-se aos fatos de que até anjos desceram do céu. Foi uma batalha realmente travada entre o céu e terra, e Deus deu uma vitória muito poderosa para os israelenses, os judeus, e naquele momento se consolidou não só a manutenção do Estado de Israel, mas como o aumento territorial, porque o conflito se estendeu
estendia na Jordânia, os próprios palestinos, e Israel não só venceu a batalha e cresceu e tomou algumas partes também territoriais, aumentando ainda mais o poder judeu. Isso deu uma certa tranquilidade para Israel, porque ele se fortaleceu e se tornou mais respeitado no ponto de vista desta guerra. Mas vamos aos números. Se você contar de 1967, um fato importante, os historiadores escatologistas sugerem que dali é uma data também de um renascimento também. Então, contando de 1967 para 2020, nós teríamos 53 anos, tá? Olhando para o ponto de vista da figueira, 53 anos, de 1967 para 2020, 53. Então, nós restaríamos ainda, né, chegando aos 70 até 17 anos, ou seja, de 2020 para 1967, 53 anos, então ainda restaríamos 17 anos, tá? É dentro desse período que ocorreria um possível arrebatamento, né? Porque está dentro do prazo, né? Nós teremos esse prazo para se avaliar. E com a sua robustez, mais 10 seriam 27 anos. Então, esse seria o tempo para tudo isso acontecer. O arrebatamento da igreja, a grande tribulação, que é um período de 7 anos, um grande acordo de paz, que se dará no início dos 7 anos, né? Então, nós teremos aí, mais ou menos aí, 27 anos, contando com os 10 anos de bônus da robustez. Né? Então, de 2020 para 1967, 17 anos, está no 53, a figueira tem 70, né? E mais 10, 27. Então, nós teremos aí todo esse prazo também para um possível arrebatamento da igreja. A terceira vertente, irmão, ela está na segunda carta de Pedro. O apóstolo Pedro escreveu no capítulo 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8, que ele fala assim que, mais amados, não ignoreis que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, vamos supor que passou-se esses 2000 anos, que são os 2 dias. Então agora é o tempo da figueira. Israel já está na sua nação, já nesse período que passou os 2000 anos, chegou em 48, ou contando ainda os 67. Então nós vamos contar agora desse momento. Sendo assim, nós estamos em 2020, então nos restaria ainda 50 anos, tá? Essa seria uma terceira hipótese, né? 2020 mais 50, que seriam 70, daria aí então o final de tudo, ou ainda os 10 da robustez, o 80. Então Jesus, ele voltaria a esse mundo para buscar a igreja, mais ainda, no máximo em 60 anos. Talvez seja um número muito expressivo diante de tudo que está acontecendo, né? Já está tudo acontecendo, nação contra nação, guerras, terremotos, maremotos, pestes, pai contra filho, filho contra pai, nação contra nação, reino contra reino. Então tudo isso já aconteceu. Mas então nós teremos essas 3 opções. Então a primeira, nós teremos ainda 8 anos para um possível arrebatamento da igreja, né? Depois nós teremos aqui, na segunda opção, mais 17 anos, com os 10 da robustez, 27, para um possível arrebatamento da igreja, tá? Já contando com uma grande tribulação e por aí vai. E a última, nós contando com os 2 milênios, nós estaremos em 2020, ainda teremos 50 anos para o final de tudo, né? Então nós gostaríamos de deixar esse esclarecimento, que o Senhor possa te abençoar. E essa palavra é para te dizer, não tenha medo de viver, continue vivendo a sua vida tranquilamente, porque Jesus nos dá uma garantia, né? E por isso que ele disse que não passará esta geração. Então, provavelmente, você que está com seus 40, 50 anos, provavelmente, tendo saúde, manutenção de vida, poderá presenciar tudo isso. Os filhos, né, de 20 anos para baixo, a probabilidade é 100%. Né? De 20 anos para baixo, vai passar por tudo isso, vai enfrentar o anticristo, vai passar pelo arrebatamento da igreja, pela tribulação, não aleatoriamente a esses fatos, né? Porque quem está em Cristo provavelmente não passará por isso, né? Mas provavelmente não é assim aceito pela maioria dos intérpretes. Mas o que eu queria falar para você é não parar de viver, continue vivendo a sua vida, tá? Busca o Senhor, você tem um selo, você tem uma marca, você tem um sinal de Deus na sua vida, e a gente achou por bem esclarecer esses fatos para você, tá bom? Deus abençoe. Se você gostou, clica no nosso canal, se inscreve no nosso canal, porque eu tenho certeza que Deus tem uma palavra profética para a sua vida. Deus abençoe.